Imagine acordar amanhã, sem redes sociais, sem e-mails, sem aplicativos de banco, sem compras online, sem inteligência artificial. Tudo isso simplesmente deixaria de existir. Parece impossível imaginar o mundo dessa forma, não é? Mas a verdade é que, há poucas décadas, era exatamente assim que a humanidade vivia. E o mais curioso é que a internet, uma tecnologia que hoje conecta bilhões de pessoas em todos os continentes, não nasceu para assistir vídeos, conversar com amigos ou compartilhar fotos. Na verdade, ela nasceu por causa de um dos períodos mais tensos da história da humanidade: a Guerra Fria. Mas como um conflito entre duas superpotências acabou dando origem à maior rede de comunicação já criada? Quem teve essa ideia? E como a internet saiu de apenas 4 computadores conectados para se tornar algo presente no bolso de praticamente todas as pessoas do planeta? Hoje, você vai descobrir toda essa história. E eu prometo, quando este vídeo terminar, você nunca mais vai olhar para a internet da mesma maneira. Antes de começarmos, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para muito mais pessoas que também gostam de conhecer a origem das tecnologias que transformaram o nosso mundo. E se você ainda não faz parte da comunidade Origem, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Toda semana desvendamos histórias incríveis como esta. Agora, vamos voltar no tempo. Capítulo 1 – O mundo à beira da guerra. Estamos no final da década de 1950. O planeta vive um clima de tensão constante. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Era a Guerra Fria. Embora nunca tenham entrado em guerra diretamente, as duas maiores potências do planeta competiam em praticamente tudo: tecnologia, ciência, economia, espionagem e, principalmente, poder militar. Em 1957, a União Soviética surpreendeu o mundo ao lançar o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. A notícia caiu como uma bomba nos Estados Unidos. Se os soviéticos eram capazes de colocar um satélite em órbita, também poderiam desenvolver mísseis capazes de atingir qualquer lugar do planeta. O governo americano percebeu que precisava reagir rapidamente. E foi justamente dessa preocupação que nasceu uma organização chamada ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. Naquele momento, ninguém imaginava que uma das pesquisas financiadas por essa agência mudaria a história da humanidade para sempre. Capítulo 2 – Uma ideia que parecia loucura. Na década de 1960, os computadores eram enormes. Custavam milhões de dólares. E funcionavam completamente isolados. Cada máquina era praticamente um mundo à parte. Mas um pesquisador chamado Joseph Karl Robinett Licklider imaginava algo diferente. Ele sonhava com um mundo onde computadores espalhados pelo planeta pudessem conversar entre si. Na época, essa ideia parecia quase ficção científica. Mesmo assim, ela começou a ganhar força dentro da ARPA. Outros cientistas passaram a desenvolver maneiras de permitir que computadores trocassem informações rapidamente. Entre eles estava Paul Baran, que propôs uma ideia revolucionária. Em vez de enviar uma mensagem inteira por um único caminho, ela poderia ser dividida em pequenos pedaços. Esses pedaços viajariam por rotas diferentes. Depois seriam reunidos novamente no destino. Essa técnica ficou conhecida como comutação por pacotes. Hoje, praticamente toda a internet funciona dessa maneira. Capítulo 3 – Nasce a ARPANET. Chegou então o momento de testar essa ideia. Em 1969, 4 computadores foram conectados. Um na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Outro no Stanford Research Institute. Um terceiro na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. E o quarto na Universidade de Utah. Nascia oficialmente a ARPANET. A primeira rede de computadores da história. Mas o primeiro teste não saiu exatamente como planejado.
Os pesquisadores tentaram enviar a palavra login. A letra L chegou. A letra U também. Quando tentaram enviar a letra G, o sistema simplesmente travou. A primeira mensagem da história da internet acabou sendo apenas LO. É curioso pensar que a maior rede de comunicação do planeta começou com apenas 2 letras. Capítulo 4. A internet começa a crescer. Nos anos seguintes, cada vez mais universidades passaram a entrar na rede. Pesquisadores podiam compartilhar informações em poucos segundos, algo que antes levava dias ou até semanas. Em 1971 surgiu outra invenção que mudaria tudo: o e-mail. Pela primeira vez, pessoas podiam enviar mensagens eletrônicas umas para as outras. Rapidamente, o e-mail se tornou o serviço mais utilizado da ARPANET. Mas ainda existia um grande problema. Diversas redes estavam sendo criadas. Cada uma utilizava suas próprias regras de comunicação. Era como se cada país falasse um idioma completamente diferente. Essas redes simplesmente não conseguiam conversar entre si. Era preciso criar uma linguagem universal. Capítulo 5. Nasce a internet moderna. Foi então que 2 pesquisadores, Vinton Cerf e Robert Kahn, desenvolveram um novo conjunto de protocolos, o famoso TCP/IP. Esses protocolos permitiam que redes completamente diferentes se comunicassem como se fossem uma única grande rede. No dia 1º de janeiro de 1983, toda a ARPANET passou oficialmente a utilizar o TCP/IP. Muitos historiadores consideram essa data como o verdadeiro nascimento da internet moderna. A partir daquele momento, redes do mundo inteiro começaram a se conectar. Era como unir milhares de estradas em uma única rodovia global. A internet finalmente começava a ganhar forma. Capítulo 6. A invenção que levou a internet para todos. O uso da internet ainda era extremamente complicado. Era preciso conhecer comandos. Não existiam páginas bonitas, muito menos imagens. Foi então que, em 1989, um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee apresentou uma ideia brilhante: criar documentos conectados por links. Assim nasceu a World Wide Web, a famosa WWW. Ela não era a internet. Ela era um serviço criado sobre a internet. Foi graças à web que surgiram os sites, os navegadores e a experiência que conhecemos hoje. Sem essa invenção, provavelmente você nunca teria acessado uma página da internet como faz atualmente. Capítulo 7. A internet transforma o mundo. Capítulo 7. A internet transforma o mundo. Durante os anos 1990, a internet deixou de ser uma ferramenta usada apenas por pesquisadores. Ela chegou às empresas, depois às casas. Logo surgiram mecanismos de busca, lojas virtuais, serviços de mensagens, bancos online, streaming, redes sociais e, anos mais tarde, a inteligência artificial. Hoje, bilhões de dispositivos estão conectados. Celulares, carros, televisões, relógios, geladeiras, satélites. Tudo faz parte dessa gigantesca rede que começou com apenas 4 computadores. E pensar que tudo isso surgiu por causa do medo de perder uma guerra. Quando abrimos um navegador ou enviamos uma simples mensagem, dificilmente pensamos na incrível história que tornou isso possível. A internet não foi criada em um único dia, nem por uma única pessoa. Ela nasceu da colaboração de cientistas, engenheiros, universidades e instituições que, ao longo de décadas, construíram uma tecnologia capaz de conectar praticamente toda a humanidade. Talvez essa seja a maior lição dessa história. As invenções que mudam o mundo quase nunca parecem prontas. Elas evoluem pouco a pouco. Uma descoberta inspira outra. Até que, um dia, percebemos que nossas vidas já não podem mais existir sem elas.
E talvez a pergunta mais interessante agora seja: qual será a próxima tecnologia capaz de transformar a humanidade da mesma forma que a internet transformou? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra conectado. Assim eu vou saber quem realmente assistiu ao vídeo até o final. E aproveite para responder outra pergunta. Qual tecnologia você gostaria de ver no próximo episódio do Origem? Eu leio os comentários e muitas sugestões acabam se transformando em novos vídeos aqui no canal. Se este vídeo despertou a sua curiosidade e trouxe informações que você nunca tinha ouvido antes, deixe o seu like. Inscreva-se no Origem. Ative o sino das notificações. E compartilhe este vídeo com alguém que usa a internet todos os dias, mas nunca parou para pensar em como ela surgiu. Muito obrigado por assistir. E lembre-se, toda tecnologia tem uma história. E toda história tem uma origem.